Olá, escritoras, escritores, povo do livro, amantes da literatura. Aqui ao vivo para toda a máquina do mundo virtual, diretamente dos estúdios Gargamel. Aqui marchando com Cris Judar sob o sol, escrevendo roteiros para uma vida curta. Aqui quem lhes fala é o Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Este é o UBEcast, o podcast da UBE, ao vivo para todo o orbe terrestre. Está comigo hoje Cris Judar, que tem formação em jornalismo e é de São Paulo, capital. Cris escreveu as histórias em quadrinhos HQs Lina e Vermelho Vivo e os contos do livro Roteiros para uma Vida Curta, que foi menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura de 2014. O romance 8 do 7, que ela escreveu, foi finalista do Prêmio Jabuti e ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura. Foi lançado em 2021. Lançado em 2021, o segundo romance, Elas Marchavam Sob o Sol, teve direitos de publicação vendidos para os mercados italiano, árabe, estadunidense e moçambicano. Cris desenvolve atualmente uma pesquisa de doutorado com foco na literatura brasileira contemporânea, de autoria de vozes dissidentes na Universidade de São Paulo. Que bom que você está aqui comigo. Eu tô muito feliz também, pra gente se divertir bastante e conversar, né? Nesse feriado. Sim, com certeza. Vamos marchar sob o sol. Muito, com certeza. Cris, eu te trouxe aqui por 3 motivos. Primeiro, eu queria que a gente falasse um pouco dos teus livros, do teu projeto. Eu já te falei isso várias vezes, né? Eu acho que você é dos poucos autores, poucas autoras hoje, que tem um projeto formal consistente. Não estou falando de outros autores, autoras, estou falando do teu. Segundo, eu quero que a gente fale de rock and roll, de cultura pop, de umas coisas que você tem colocado na rede social a respeito da tua formação. Eu acho que esses 2 assuntos dialogam. E a terceira coisa, eu queria que você falasse do seu projeto na USP. Tá. Foi o início da nossa amizade, Sim. né? Quando a gente começou a falar sobre Paul Preciado e tal. Sim. Então eu queria voltar lá Claro. e chegar hoje nisso que você está fazendo na USP. Para começar, eu queria que você me falasse da tua história como leitora. Tá. Bom, em primeiro lugar, tô super feliz de estar aqui. É uma super honra estar com uma pessoa tão querida, que faz parte já, né? Por sorte, do meu grupo de amigos e, enfim, que a gente conversa e troca e já falou muito, né? Sobre a vida, sobre literatura, sobre as questões de estudos queer e tudo mais, né? Então, eu agradeço pelo convite, agradeço as pessoas que estão assistindo e que vão assistir ainda. Minha história, acho que como pessoa leitora, ela começa assim que eu começo a me entender como criança, né? Como gente, assim. Eu comecei a ler muito cedo em casa. Os meus pais, minha mãe principalmente, dava sempre um jeito de comprar publicações para mim e para minha irmã. Dava um jeito porque nem sempre as condições financeiras eram muito favoráveis, mas ela sempre dava um jeito. Então a gente tinha muito livro em casa para criança, então eu tive essa sorte de estar numa casa que tinha bastante livro infantil e comecei lendo muito isso, comecei lendo muito Disney, quadrinhos, esse tipo de coisa. Super-herói tinha? Super-herói, não necessariamente. Tinha Maurício de Souza, era mais isso, assim. E aí, um pouco depois, uns anos depois, já quase adolescente, eu pegava os livros do meu pai. Eu pegava meio que escondido, tava lá meio que num canto ali, umas coisas, e aí eu ia e fuçava algumas coisas e tal. Então, meio que comecei dessa forma e claro que no colégio também tive essa sorte de ser aquela geração que pegou a coleção para gostar de ler. Eu tive esse privilégio. E para gostar de ler, quem sabe, né? Quem conhece, sabe o quanto foi especial aquilo. Então, quando eu vejo pessoas falarem que na época em que foi adolescente, que foi uma tortura, a questão de ter que ler literatura, e para mim era um prazer, eu adorava. Então, eu não tive um início traumático, eu tive um início que era prazeroso.
Então, tudo isso já facilitou bastante, entendeu? Era relacionado a um prazer mesmo. E você sempre quis ser escritora? Eu sempre quis inventar coisas. É, eu acho que eu quis ser muita coisa e ainda quero. Então, eu acho que eu inventava já ficções, sem pensar que a coisa iria para a palavra escrita em um primeiro momento. Então, eu acho que eu já ficcionalizava e criava personagens para mim e para quem estava ao meu redor, e mesmo somente inventados, né, imaginários, isso eu já fazia muito, né, quando criança. Então, acho que eu tive também essa sorte de ter uma infância muito livre nesse aspecto de criatividade, assim, de poder inventar. Eu inventava muito as minhas brincadeiras. Eu não fui aquela criança que teve aquele brinquedo pronto e que o brinquedo brinca pela criança. Eu não tive isso. Então, eu tinha meio que inventar as minhas brincadeiras, e isso também desenvolveu muito a minha criatividade. E como eu sempre tive muita relação com artes em geral, então cada hora eu quis uma coisa na minha vida. A escrita mesmo, a conexão com a escrita, ela surgiu também no colégio, para um outro colégio que eu fui depois, quando eu já tinha mais ou menos uns 11 anos, que aí eu tinha aula de redação. Eu tinha uma matéria que era redação específica, além da língua portuguesa. E aí lá a gente tinha essa disciplina, que era laboratório de redação. E a gente ia para um outro lugar, para uma outra sala toda colorida, e aí lá a gente só exercia isso. E era a matéria que eu uma das que eu mais gostava. E aí eu gostava muito, e eu tinha boas notas, eu conseguia ter boas notas, e falava, "Oh, acho que em alguma coisa eu consigo me dar bem." E aí, isso para mim foi bem legal, e comecei a ver que dava ali, né? Dava um caldo. Foi assim, foi no colégio, adolescência mesmo, que eu comecei a exercer a escrita de maneira mais intensa. E o começo da carreira como escritora? Eu pensei, eu estava na faculdade de música, porque, como eu falei, Você eu fez sempre. faculdade Eu de música? fiz. Eu pulei e continuo pulando por diversas manifestações artísticas. Eu fiz conservatório, depois eu fui para música, e depois na música eu estava com grande insatisfação, não por causa da música em si, que eu continuo amando, mas eu não me via muito no ambiente em que eu estava, e eu falei, gente, eu preciso fazer algo que me dê um salário, né? Porque eu não venho de família que vai me deixar herança, esse tipo de coisa, né? Não sou pessoa herdeira, definitivamente. E aí eu falei, eu preciso de um salário. O que eu gosto de fazer, além das artes, da música? Eu gosto de escrever, gosto de falar, me comunico bem. Vou para o jornalismo. Então, fui para o jornalismo. Trabalhei com jornalismo cultural também, além do empresarial. E aí comecei a descobrir algumas vertentes do jornalismo literário. Quando eu fiz pós, que eu fiz na FAAP, eu fiz a pós de jornalismo cultural. Comecei a ver, me fascinei também por aquilo. Embora no Brasil o campo seja muito restrito, mas eu achava aquilo maravilhoso. Tentei praticar um pouco. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei... Não sei se foi ao mesmo tempo, acho que foi alguns anos antes já, eu tinha começado a escrever algumas coisas que eu achava que eram poemas, mas que eu hoje acho muito ruim, tudo. Tanto que eu queimei tudo aquilo ali, foi pra fogueira, foi pro espaço, enfim. Eram só experimentações iniciais mesmo. E aí, depois de um tempo que eu comecei a pensar que eu poderia escrever algo que era meu. Eu tinha uma revolta, porque eu trabalhei um tempo com jornalismo empresarial, que era muito aquilo, você escreve o que os outros querem que você escreva, né? E aí eu pensei, eu preciso escrever o que eu quero escrever. E a literatura foi isso para mim, ela significou isso para mim. Eu vou escrever agora o que eu quero. E então foi difícil, porque virar essa chave, eu não queria importar todos os cacoetes, jargões, tudo aquilo que eu já tinha no jornalismo, eu não queria jogar na minha literatura, eu não achava isso justo. Então, eu queria trazer o máximo, limpar ao máximo. Então, para isso também foi um processo para trabalhar a minha escrita, para falar, a minha escrita está, não vou dizer 100%, mas ela está
em boa parte, isenta ou limpa dessa bagagem Uhum. jornalística. Eu vivi um bom tempo praticando isso, assim, tentando trabalhar dessa forma. E você ficou quanto tempo no jornalismo, assim, Ai, que ativo, difícil. Eu sou vivendo, tão assim? ruim para isso, para entender fases e datas eu acho que eu fiquei uns 10 anos, pelo Uhum. menos, Serviu no como total. laboratório? Para algumas coisas, sim. Eu Hum. acho que. Então, teve uma época que eu reneguei completamente. Falava, não, porque serviu para nada, porque foi. Hoje eu já acho que favoreceu, que favorece. A questão de vocabulário. Você adquire muito no dia a dia, sabe? Enriquece o vocabulário. Você tem que ter aquela. É rápido, né? Uhum. Então, eu acho que sim, favorece. Acho que favoreceu, sim, em alguns aspectos. Entendi. Vamos começar então a falar dos textos que você quer e Tá, quis escrever, não daqueles que você não quis. tá. Quando você se declara como pessoa não binária, Uhum, isso tem a ver com essa forma literária sua, que é meio, eu vou dizer inclassificável, mas eu quero explicar o que isso quer uhum, dizer. Assim, uma pessoa, é claro que eu posso pegar o Elas Marchavam Sob o Sol e dizer, é um romance, eu posso dizer isso. Por um aspecto, vamos dizer assim, quase externo, né? uhum, Quase da moldura do livro. Mas se eu ler, uhum, ele rompe, não é linear, é difícil de classificar uhum. aquilo. Você acha que essas coisas dialogam? Essa tua experimentação que é, é, abre mão de um gênero fechado na literatura tem a ver com essa experiência pessoal? E também, se não tiver de maneira consciente, também Sim. conte. Eu arrisco dizer que sim. Eu não tenho respostas 100% prontas, mas eu arrisco dizer que sim. E é isso também o que a gente vai falar mais tarde, mas é isso também que eu quero pesquisar, Uhum. né? É justamente isso. Como que a própria experiência da pessoa autora no seu próprio corpo, na hora em que você está produzindo o texto literário, como que isso, né, determinadas representações, como elas afetam o corpo do texto. Exato, exato. E aí a gente pensa em conteúdo e forma, conteúdo e forma. Uhum. Então me interessa sim pensar nesses caminhos, me interessa investigar como que outras pessoas fazem isso, e eu acredito que sim, eu sempre gostei de pensar na experimentação, seja da linguagem, seja das formas literárias, pensar em possíveis fusões, pensar em possíveis espaços entre os gêneros. Uhum. Isso é algo que, para mim, lógico que muita gente já fez isso e vai continuar fazendo. Quer dizer, não estou inventando nada, pelo contrário. Mas é isso. Acho que é algo É o que que te interessa. me interessa muito. Eu acho isso tanto de ler, né? Quanto, sei lá, quando eu li Catatal, sabe? Do Leminski. Leminski, vários outros livros né, que rompem com uma série de coisas. Eu sempre. O cinema mesmo, né? Outras linguagens artísticas que te instigam, que mexem com você, que às vezes tem uma estrutura não linear, ou que não dão tudo aquilo Uhum, mastigado. uhum, Eu sempre prefiro. Para mim, é o que eu prefiro consumir, entre aspas, né? É o uhum. que eu prefiro. É o que mexe comigo. Então, eu vou muito por esse caminho também, porque me dá prazer, porque é o que eu gosto, tenho tesão de fazer. E as pessoas estão preparadas para isso, Cris? Porque você ganhou o prêmio com um texto que já não é convencional, né? Você ganhou o prêmio com 8/7, Uhum, que já não é um texto padrão, ele uhum, escapa muito das formas tradicionais, vamos dizer uhum. assim. E aí eu fiquei pensando e formulei essa pergunta, né? O fato de você ter ganhado esse prêmio reflete que a mentalidade média está mudando ou que a gente ainda vive numa bolha literária que referenda as experimentações? É Hein? difícil eu ter essa ideia. Eu acho que, de forma geral, se a gente pensar no global, no maior, no macro, eu acho que Eu não. também acho que não. Eu acho que não, né? A gente vê que a coisa está caminhando para
para se fechar cada vez mais. Uhum. Então, eu acredito que em alguns casos, assim, a gente percebe algumas linhas editoriais de algumas editoras se abrem um pouco mais e tal, algumas mentes estão mais abertas. Mas eu acho que no geralzão ainda a coisa vai mais pelo seguro, né? Até porque a gente está pensando também no mercado Uhum. que precisa garantir vendas, que Uhum. precisa. E às vezes aposta naquilo que é mais, né? Que é o seguro, que é o garantido. Um formatinho mais É um formato que previsível. é certeza que vai ter um público, né? Um público que vai consumir aquilo, que vai, enfim, comprar o livro. Então, tem que entender toda essa complexidade também, né? Não é algo simples. São muitos fatores envolvidos, elementos envolvidos. Então, mas eu não acho, não, que esteja se abrindo. Eu acho que alguns segmentos, sim, algumas boas editoras bacanas, legais, sim, algumas mentes dentro do meio editorial, sim, mas não é o geral. Ainda acho que não é o geral. E alguns nichos do público também. Ah, sim, certamente. Faz 10 anos da publicação do Roteiros para uma Vida Curta. Como que você vê esse livro hoje? Eu vejo com saudade. Eu vejo com saudade. Faz tempo que eu não olho para ele, aliás. Eu preciso retomar algumas coisas. Eu acho que ele é um livro ainda, acho que como todos os outros, muito vivo, muito... Ainda, ele diz muito sobre os nossos dias, quer dizer, também 10 anos também nem é tanto tempo assim. E eu acho que ele poderia ser revisitado de diferentes formas. Eu acho que ele rende muito ainda e tem muita coisa ali. Você gosta do livro? Claro, Então, eu adoro o livro e penso o quanto escrever conto é desafiante, o quanto o conto exige, o quanto hoje, por exemplo, eu fico pensando, eu já parei para pensar isso. Às vezes eu falo, gente, será que eu vou conseguir escrever conto de novo, sabe? Porque, cara, é um negócio, né? É muito. A Pra brevidade, né? Para você, e para coisa acontecer nessa brevidade e para você criar todos esses micro-universos textuais, porque para mim é isso, são micro-universos textuais. Um livro de contos vai trazer esse compilado desses micro-universos. Então, para eu ter toda essa... me dedicar mesmo essa carga de atenção, de dedicação, de pensamento, De articulação de interna, articulação, né? de criação de uma estética para cada um deles, uma estética diferenciada para cada um deles, e para que a coisa funcione. E, nossa! E tem um todo, né? Porque um todo. O livro ele tem uma coerência interna, embora os contos sejam cada uma coisa. Então, é um desafio. Total. Mas saudade por quê? Saudade porque faz tempo que eu não volto pra ele, faz tempo que eu não falo literalmente dele. Saudade do tempo e espaço mesmo, né? Na primeira conversa que a gente teve, nosso santo bateu, foi lá na pandemia, na terça literária. Sim. Que a gente te chamou também ao BE. E o nosso santo bateu porque a gente tinha uma leitura comum, que é o Texto Junkie, de Paul Preciado. Preciado continua influenciando a tua autoria? Ah, sem dúvida. Porque os estudos queer, de uma forma geral, são uma base, são uma referência. Claro que ele não é o único nome, tem muitos outros nomes, inclusive no sul global, que pensam essas questões todas. Mas o que Preciado fez e faz é muito interessante. Eu acho que ainda precisa ser reconhecido por muita gente. Texto Junkie, o Texto Yankee é um projeto de escrita que por si só já vale a visita, mesmo para quem não se interessa pelo campo. Eu acho que vale passar, sabe, um dia assim, passar os olhos, conhecer, porque é uma obra que é tudo ali, né? Você tem ali o pensamento, né? Pensamento crítico, você tem análise, você tem confissão, você tem ficção, você tem relato, você tem humor, o deboche, porque Preciado tem um humor maravilhoso. Eu morro de rir.
né? Manifesto Contrasexual é um livro que eu rio muito, apesar de toda a seriedade do livro. Então, eu acho que todos esses potenciais que estão inseridos no pensamento de Preciado, tudo isso é muito único também. E isso é referência, não só para mim, né? Claro, para vários campos, antropologia, estudos... Filosofia. Enfim, filosofia, enfim, poderia ficar aqui o resto da vida falando. Muito bom. Por que você acha que Eles Marchavam Sob o Sol tem encontrado tantas traduções? Pois é, né? Isso é tão curioso. Fala um pouco dessas pessoas que te procuraram. Então, na verdade, assim, isso é algo relacionado diretamente também com a própria atuação da editora dublinense e do próprio editor da dublinense, que é o Gustavo Faraon. Ele tem um interesse, né? E ele é uma pessoa muito atenta nessa questão de mostrar o catálogo para o mercado internacional, assim como eles também trazem muita coisa de fora. Eles publicam também. Então, ele é uma pessoa que está sempre muito antenada no que está sendo publicado fora e traz para cá e quer sempre levar também. E o meu livro está nesse meio de tudo isso, né? Assim como outras pessoas do Dublinense, consegui essas traduções. Em alguns casos, realmente, é curioso. Quer dizer, como o cara, por exemplo, da Sefsafa, lá do Egito, né? Ele quis traduzir o meu livro, quis publicar o meu livro. E ele que escolheu. No Egito. Do cara do Egito. Então, assim... E sabendo tudo que o livro fala, a forma que o livro aborda várias questões relacionadas ao feminismo, à liberação dos corpos, e tarari, tarará, tarará. E tá no mercado egípcio, foi lançado. Tava agora na Feira Internacional do Cairo. Ele tava lá, né? Então, é surpreendente, é maravilhoso para mim, né? Foi lançado também na Itália, na WordBridge. E foi algo também interessante, foi um processo lá de vários tradutores que se envolveram nessa publicação. Teve diálogo com você, dos tradutores? Geralmente tem. Geralmente tem, eles vêm com alguns detalhes, né? Que às vezes realmente precisa de um... Escapa ali. O Sayed, que agora foi da edição árabe, conversou bastante comigo. Eu agora estou tendo bastante, que eu já conheço já de outras traduções, que é a Lara Norgard, que está fazendo a tradução, terminou já, norte-americana. A gente já conversa, porque ela já traduziu outros textos meus anteriormente. A gente conversa bastante. Aí com ela é muito mais fácil, porque ela às vezes manda para eu também ler, lógico, no inglês. Agora no árabe você entrega, né? No árabe você confia e entrega e, né, seja o que Deus quiser realmente. Agora, no inglês é muito mais fácil, tem alguma outra coisa que eu falo, acho que esse trecho aqui a gente poderia substituir por tal palavra. Então, é muito gostoso também. Eu adoro participar do processo. E teve também, peraí, que você falou do árabe, língua inglesa, e quem que a gente não falou? Tem a de Moçambique. Que tá para sair, pelo que eu sei. Foi até um edital agora da Biblioteca Nacional. Sim. Que rolou, então eu até preciso conversar com o Gustavo em que pé que as coisas estão, porque ele também fica um pouco como, né, essa figura, o interlocutor. Eu sei que parece que queriam também colocar em alguns dialetos locais, e eu preciso ver como é que tá essa situação. Essa eu não sei direito em que pé que tá, preciso falar com ele. Mas também rolou e eu acho que vai dar tudo certo, até porque ganhou esse edital. Será que eles vão mexer no texto com adaptações pro sim. português de lá? Olha só. Sim, sem dúvida. Mas, que nem essa agora que vai sair pela Phonograph, que é nos Estados Unidos, né? Uma editora também feminista e que trabalha muito com questões trans e com corpos dissidentes. E eles estão passando por um momento que eu sei, né, bem difícil. Sim, lá, de bastante desânimo, de perder também muita questão de verba, de incentivo, de tudo isso. Então, mas ao mesmo tempo, eu estava falando até com a Lara, com a tradutora, né? É muito significativo que esse livro saia agora, que fala justamente sobre todas essas questões, saia nos Estados Unidos agora. Então, tem toda uma questão de posicionamento político, né?
Para mim, funciona muito nesse sentido também. Não que eu precise militar forçosamente ou me obrigue a ser militante 24 horas por dia, não. Porque para mim não é só isso. Mas claro que essa força política da literatura, para mim, é muito importante também. Uhum. Bom, vamos começar a falar, então, vamos avançar um pouco naquilo que eu te disse, que eu tenho percebido que você nas redes, principalmente no Threads, você tem falou do Smiths, a gente conversou sobre Sister of Mercy, você vai no show, eu até coloquei na divulgação. Pois é, preciso ir no show. Eu fico pensando o seguinte, recentemente, vou ler um trechinho de uma dessas postagens tuas. Sobre as artes, é estranho quem tem uma visão compartimentada. Eu, por exemplo, faço literatura, mas amo cinema, música, pintura e sempre que posso dialogo com quem se dedica a outras artes. Tenho real interesse e aprendo muito. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que essas outras artes entram na tua produção? E tem essa palavra que já está aparecendo aqui algumas vezes, então já vamos trazer ela para o centro, que é a palavra corpo, que eu acho que é o ponto de convergência dessas artes todas. Queria que você falasse disso na tua produção, na tua... não necessariamente ligado a um livro, mas no ato da escrita, no próprio exercício da escrita, que é corpo. Eu acho que para mim não tem separação, não consigo ver separação. Então, sou uma pessoa extremamente musical. Se eu olhar, eu tenho um determinado streaming, que eu não quero fazer propaganda dele, mas eu tenho sei lá quantas playlists lá criadas. Eu não paro de criar playlists. Suas. Um vício, praticamente, com os mais variados temas, e a partir daí, né, eu vou colocando a sequência de música. Então, eu ouço muita música. E, para mim, não vejo muita separação. E eu acho que, se a gente pensar, muitos momentos, né, da história, dos movimentos artísticos, das revoluções que aconteceram, pode perceber que eram mentes de diferentes linguagens artísticas que se juntavam para criar. Então, tal pessoa ou tais pessoas eram da pintura, esses eram do cinema, esses eram da literatura, da música, e aquilo tudo se unia, se fundia para criar uma grande revolução, um movimento. Então, eu às vezes fico me dá uma certa angústia de ver as caixinhas. Então, quem é do cinema não fala com quem é da música, que por sua vez não fala com quem é da literatura, que por sua vez não fala no sentido assim, não dialoga, não troca, nesse sentido, né, que eu tô falando. E eu acho que tem que trocar, porque tá tudo inserido. Eu lembro que uma vez o Marcelo Ariel, poeta, ele falou: Cris, eu ouvi o seu livro, né? Eu ouvi o seu livro no sentido de musical, né? Ele falou: seu livro soou para mim como um disco. E eu acho isso maravilhoso. Eu também, vários livros que eu ouvi vários livros que soaram para mim como música. Ou como cinema. Eu tô ali, mas eu já tô imaginando toda uma cena e a coisa tá acontecendo. Ou como pintura. Muitos textos, enquanto eu tô lendo, eu tô já elaborando uma tela. Você pinta, Cris? Eu tento. Eu arrisco. Então, eu acho que, assim, para mim o mundo ideal, eu sei que ele é difícil de ser, mas o mundo ideal seria isso. Eu tento ter manter esse diálogo, porque para mim é tudo isso. Então, você vai abrir o texto e você vai encontrar tudo isso. Tem música ali, tem musicalidade, tem sonoridade. Tem um elemento visual. Tem um elemento visual, tem a imagem que você construiu, entendeu? Tem formas que você pode até morder se você quiser, são mastigáveis pela literatura. E eu não tô delirando, eu não tô fazendo brincadeira, isso é sério, né? A gente tá falando de arte. Então, eu acho que tudo isso tá, assim, misturado, e tem que ser misturado, e para mim faz sentido assim. E o corpo? E, claro, o corpo é o corpo-palavra, né? Então, é o livro que também é a extensão do seu corpo, é o livro que, no processo de produção, de realização, de criação,
você ainda tá naquela gestação que é só você e ele, mas que depois é como se fosse realmente um filho que aí tem o seu próprio caminho no mundo, que você perde o controle, quase todo o controle. E isso também faz parte da magia da coisa. E você redescobre esse livro pelo olhar das outras pessoas. E ele ganha outros corpos. Ele ganha um novo corpo. E novas feições e novos desenhos. Você aprende sobre o livro que você escreveu pelo olhar do outro também. Tem outra postagem sua a respeito de um amigo secreto que uma professora de português tirou você, é isso? A professora de português já não ia muito com a sua cara. Achava que você era um pouco desobediente, insurgente. Sim. E aí você pediu o álbum The Queen's Dead, dos Smiths. Disse que se agarrou àquele álbum como escudo e, abre aspas, passei a entender sobre poesia, música e aquilo que eu era de formas antes impensáveis. Eu queria falar disso. Talvez eu esteja sendo assim um pouco tendencioso, porque o assunto me interessa. Tá todo mundo... Tudo bem que fazem isso desde a década de 60, mas tá todo mundo sentenciando o rock à morte. Né, dizendo, não, acabou, o pop tomou o espaço, desde a década de 80 que nenhum disco de rock vende como vendia na década de 70, salvo uma ou outra exceção. E eu queria falar do rock, não por um gosto pessoal, mas porque eu acho que o rock tem essa postura de afrontamento. E eu também acho que isso tem a ver um pouco com a sua obra. Você acha isso? O rock tá morto? Não. Ele pode estar fora hoje da mídia, como ele esteve. É diferente do que aconteceu há 20, há 30, há 40 anos, em 80 e sei lá quando que foi isso aí, 90, não sei. Então, ele não tem o destaque que ele tem, como ele, assim, era normal na minha adolescência ouvir bandas de rock alternativo, tarari, tarará, que eram as bandas que eu gostava. Era comum ligar o rádio e ouvir. Hoje já não é tão comum, não tá com tanto destaque. Mas dizer que morreu, não, tá cheio de... Como eu falei, eu tô ali no streaming, eu tô descobrindo coisas novas. Não me pergunte nomes, porque eu não vou lembrar. Mas a coisa tá acontecendo, né? Num outro formato, mas tá acontecendo. Até porque hoje é muito mais fácil produzir música de forma independente. Porque você não depende de uma gravadora grande para investir no seu disco. Então, tem todo... A pessoa, às vezes, grava um álbum em casa com um computador simples. A dificuldade é em alcançar o público. Sim, né? Mas eu não tenho essa visão também. Só o rock é revolucionário, só o rock consegue. Não, a música pop causa muitos enfrentamentos. Claro. Inúmeros enfrentamentos. E acho que ela é importantíssima também. Se a gente pensar em Madonna, só para citar um único nome, eu acho que o que Madonna causou em termos de revolução, e ainda causa, só ela já é um caso sensacional de tanto de transformações e tudo que causou, quer dizer... então, não tenho essa visão, o rock revoluciona, o pop não, o pop é só futilidade. Nenhum problema também. A gente tem direito a ser fútil, claro. Quando a gente quiser. Entretenimento sem... A gente tem direito, a gente já é tão cabeção, né? Às vezes eu falo, nossa, deixa eu ser fútil um pouco, deixa eu pensar em roupa, sabe? Em cabelo, em sapato, porque senão eu fico... Sabe, é o tempo inteiro essa coisa muito... Muito militante. A gente... Não só militante, mas sempre raciocinando tudo, elaborando tudo tem que ser profundo. A gente também tem direito a querer rir, a dançar, a não pensar em nada em algum momento da vida, né? Então, acho que tudo isso faz parte. A questão é não excluir, sabe? É isso. E nesse sentido, você acha que a cultura pop, o mercado das artes, do entretenimento, tem conseguido capitalizar as causas? Claro. O sistema vai capitalizar sempre tudo. Impossível, ilusório falar, não, estamos à parte.
Mas tem um mundo à parte, do qual nós Então, vamos falar daqui a pouco. Ou o- já, vai. O Vamos. nosso papel é entender que tudo vai ser capitalizado, as causas todas, as identidades todas vão passar a servir ao capitalismo e vão virar produto, sim. Vai ter um nicho de mercado. Vai, claro, né? A gente não tem como. E é importante que a gente reconheça isso, até para a gente se situar. Agora, o que a gente precisa fazer é pensar isso e, a partir disso, como que a gente se coloca. A gente vai continuar criando, a gente vai continuar pensando, a gente vai continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Uhum. Não deixar com que só isso predomine, né? E não abaixar a cabeça para essa dominação do mercado e tentar, em paralelo, estilhaçar algumas vidraças e ocupar algumas brechas, né? É como diz J. Mombassa, é a questão da sobrevivência nas brechas, é a ocupação dessas brechas. E a literatura, muitas vezes produzida por essas vozes dissidentes, que é o pessoal que eu estou começando a ler, a gente já fala sobre isso daqui a pouco, que eu estou lendo para a tese, justamente isso, né? É esse mapa das brechas, é ocupar essas brechas. Porque não são espaços institucionalizados, que já estão ali, que o mercado já está dominando e que já está, né, certinho. Determinado, isso é o certo, isso é o que é bom, isso é o que é de qualidade. É tentar entrar em alguma brecha e falar, opa, acho que aqui a gente consegue. Vamos fazer o nosso aqui. Então vamos falar dessa pesquisa, Cris. Ponto de partida, onde começou? Começou de eu conhecer alguns trabalhos de algumas pessoas, me interessar em olhar para algumas produções literárias que eu vejo que tem pouquíssimo destaque, pouquíssimo espaço. Primeiro, porque às vezes as pessoas não querem mesmo ter ou ocupar esses espaços institucionalizados, ou porque as pessoas não conseguem ocupar esses espaços, né? Então, é tudo isso junto e misturado, né? É igual o Dark Room, né? Se a gente falar do Dark Room na boate, ou a própria boate, né? Durante muito tempo, eu estava até lendo um artigo sobre isso, né? Na época da ditadura, a comunidade, né? As pessoas desobedientes de gênero, prefiro falar dessa forma, né? As pessoas que transbordam os gêneros, que pensam o gênero e vivem de outra forma, encontravam, e ainda encontram, na noite, um espaço, o único espaço para que elas pudessem ser o que elas eram. Porque no dia a dia era impossível. Isso acontece até hoje, não estou falando que era só na época da ditadura brasileira. Só que acontece, era o território que a pessoa podia ir. Ou então o cabaré, né? O puteiro, o bar, a boate. É um espaço de exclusão, mas, ao mesmo tempo, é um espaço em que se fortalecia essas pessoas, né? De fortalecimento, de estabelecimento de redes de afeto, de estabelecimento de uma série de coisas. Redes de apoio mesmo? Redes de apoio, de criação de uma nova linguagem, de formas de se comunicar, de formas de se relacionar, de transar, de tudo, de dançar, de se expressar, de se vestir, de se apresentar ao mundo, às vezes só naquele lugar. A pessoa saía dali, ela tinha que ocupar um outro... Voltar pro... do que era socialmente aceitável, para não ser preso, para não ser torturado. Hoje em dia, para não ser morto, para também não ser... A coisa também não melhorou muito. Não ser alvo. Então, transpondo isso para o meio literário, é um pouco isso também. É um espaço de marginalização, porque essas pessoas, de repente, não conseguem estar numa grande editora, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, é nesses espaços que elas vão conseguindo ser o que elas são. E elas vão se fortalecer dentro desses espaços, dessas brechas. Então, é tudo isso ao mesmo tempo, sabe? E é isso, começou dessa forma. Eu comecei a pesquisar, então, algumas pessoas são publicadas por editoras convencionais, outras já preferem fazer a autopublicação. Então, que nem esse trabalho aqui, ó. Mostra para nós. Da Yala, que é tipo,
é tipo um fanzine que é... Que Eu não, dobrável. Difícil eu de não definir. sei, é indefinível, na verdade. Não é um fanzine, né? É uma publicação. Ele tem aqui, Tem... ele é rasgado aqui. Exato. Rasgado não, ele é aberto aqui. Aberto, isso. E tem diferentes formas de leitura. Você precisa girar. Você precisa girar, para ler. exato. A fonte é pequenininha aqui, grande aqui, e o texto é dobrável. E tem a ver totalmente com o conteúdo, que também fala de corpos que não se adequam à norma, à cis-heteronorma, e trabalha a linguagem. Quem é esse aqui? É Yala. Yala. Aqui também é um trabalho de Yala. Aqui eu tenho... Aqui... tipo... fechado com a antiga... nem lembro como é que chamava isso aqui. Eu também não lembro o nome disso. Essa... Me deu branco. Esse grampo grande isso, aqui. Pronto. Isso, E o livro lateral, as folhas são cortadas... Fala. E são vários formatos também, vários, tá vendo? Formatos tem papéis diferentes. Tem um papel manteiga aqui. E tem grande, tem menor, quer dizer... ela tem umas bandeiras também, ela vende bandeiras com inscrições. Então, são pessoas que vão inventando, que vão reinventando a linguagem, o formato, e vão falando também de existências que estão fora da norma. Então, tudo isso se entrecruza. Aqui eu tenho Rivka, que é da Demônia Editora, que tem esse trabalho bem interessante, que mistura o Yiddish com o português e fala um pouco da sua ascendência judaica, dos avós que morreram no Holocausto, e fala de tudo isso, como é sentir o corpo como um campo de batalha também, é um trabalho bem... Olha que capa incrível. Não sei se o pessoal vai conseguir ver. Tem essa dá pra língua, ver, dá, né? Ficou legal. É uma língua. É uma língua. E todo o sistema aqui. É. O título tá em... Meu Deus. Seria o hebraico. Hebraico, exato. Isso. Mas refletindo o Yiddish. Legal. Demônia e são Editora, poemas. E é uma editora que... da própria pessoa, né? A pessoa criou a própria editora. Então, assim, a gente vê vários casos. Aí que nem, nesse caso de Marian Pessa, que até ontem eu estava no lançamento aqui em São Paulo, já saiu por uma editora, né? Uma editora pequena lá de Porto Alegre. Então, a gente vê diferentes... A saliva que umedece. Poemarian, que é o nome mesmo também, né? De quem escreveu. E aí, é um trabalho também interessante... que fala de uma feminista chamada Monique Wittig, que também esse livro é baseado no pensamento dela. Então, a gente vai vendo como esses trabalhos vão se estabelecendo, cada um à sua forma, cada um sem ter um único formato. E a ideia de mercado fica relativizada nesse ambiente. Total. Completamente relativizada. Totalmente. Tem público, mas não necessariamente tem mercado. E esse público ele vai ser acessado e ele também vai chegar nessas obras das mais diferentes formas, porque cada pessoa autora vai escolher também a forma. Então, a forma, por exemplo, de Yala, que é, né, com essas publicações assim menores, nesse papel assim não convencional, né, dessa forma aqui mais artesanal. Esses aqui que já são livros, né? A gente já pode considerar que, lógico, são livros mesmo. Então, as formas de acessar esse público e de estar dentro ou não do mercado também são bem diferentes. Então, cada pessoa vai fazer aquilo dentro do que quer e também do que consegue. Tem isso também. E isso acaba, em alguma medida, também determinando é um verbo ruim, mas pautando um pouco a própria forma dessa obra. Claro. Se a pessoa... Porque nem todo mundo, pelo que você está falando, tem esse desejo de se inserir no mercado. Então também a obra fica um pouco fluida, vamos dizer assim. Fica. E o desejo ou consegue. A gente tem que pensar nessas duas coisas, né? Então, e assim, por exemplo, essa que a gente mostrou, essa aqui, né, do papel que se desdobra, num livro já não daria para fazer isso aqui. Então também dá uma liberdade... Que aí o formato livro, ele precisa respeitar, claro, né? Não dá pra gente enlouquecer completamente no livro. Aqui já dá muito mais. Fica mais aberto. Fica muito mais aberto. Então, a pessoa
depende, vai escolhendo aquilo que prefere, entendeu? Uhum. E aí, o meio de circulação também muda, quer dizer, muda tudo. Muda tudo. Não tem, a ideia de público não é a mesma, a ideia de circulação não é a mesma. Não. Tudo muda. E o Uhum. legal é ver isso, como que isso se dá em cada caso, como que é essa criação, né? E como que a representatividade acontece também nesses textos, as formas textuais, e como que a linguagem transborda, como que a linguagem é distorcida, como que a linguagem se apresenta e se renova, é reinventada. É muito legal isso. E uma dúvida, você vai entrevistar essas pessoas também ou vai trabalhar só com as obras? Não vou entrevistar. Mas são pessoas que, se eu precisar, eu posso falar. Eu tenho. Mas a obra vai acesso. falar por si. Vai. A obra vai falar Por por si. enquanto, eu ainda não decidi, assim, pela entrevista. Mas pode ser, pode ser. Muita água vai rolar ainda. Claro. E quando que sai essa? 2027. 27 é a entrega. É. Ah, então tem um tempo ainda pela frente. A coisa tá meio corrida, mas enfim. Sempre a sensação que a gente tem de que você tá no Total, aperto. Mas, pô, total. tem 2 anos aí pela frente. Legal. Você tá escrevendo alguma coisa agora? Tua literária? Difícil, hein? Pois é, por isso que eu ia perguntar. É difícil. Esse trabalho exige muito de você. É complicado, porque a gente acaba ficando no débito. Uhum. Em dívida com muita gente. Claro, porque imagino. amigos lançando livros, amigos que às vezes pedem, né? Ai, queria que você lesse o meu livro. E assim, a gente mal dá tempo de ler o que a gente precisa ler, né? E aí fica, às vezes, aquela situação, não consigo ler nada, pegar nada extra, quase que nunca, né? Não, e aqui também tem uma pesquisa de campo, né, Cris? Você tem que... Não é simplesmente entrar no site e mandar vir o livro até a sua casa. Você precisa ir lá, você precisa estar inserida nessas... E tem toda a teoria, toda a parte teórica. Então, você vai chegar na linguística, você vai chegar no campo dos estudos queer, você vai chegar no campo dos estudos creep, que é muito interessante também. Sim, corpus creep. Então, só para citar 2. Então, assim, a coisa, né, você sabe, a coisa vai se desenrolando. Então, assim, realmente, é difícil produzir ficção ou qualquer outra coisa em paralelo. É muito desafiante. Então, eu tento, em algumas brechas, vou ocupando essas brechas também. Eu também tento sobreviver à minha forma, mas é complicado, é bem complicado. Ô, Cris, a gente falou de um curso que você assistiu com a Mara. Ah, sim. Fala um pouquinho, eu acho que tem a ver com esse nosso tema aqui. Claro, foi um curso sobre o Bajubá, ou Pajubá, depende, né? Existem diferentes formas. Mesmo no próprio Bajubá também existem, para outras palavras, existem diferentes formas de se falar, né? Então, foi um curso muito interessante que ela e a Isabela dão. E ela é hoje a pessoa que eu acho que pode falar sobre Bajubá por causa da seriedade da pesquisa dela, da coleta de dados que ela tem, das informações que ela tem, como a gente estava falando, arquivos de polícia, né? Conta isso. De 1900 e, sei lá, eu não lembro exatamente a data, eu tenho isso anotado, mas assim, arquivos de 1950, de 1940 e pouco, que falam justamente desse vocabulário das ruas, desse vocabulário criado pelas travestis como uma linguagem de segurança, como um dialeto de segurança. Porque, claro, ser travesti era crime, as pessoas eram presas, e não que agora a coisa esteja muito melhor, o cenário, mas, enfim, isso já nasce num cenário de marginalização total, e de violências, e essa linguagem, esse dialeto foi criado justamente porque é estratégia de segurança. Então, entender como é que ele se deu, entender como que isso se formou, as influências todas que essa linguagem sofreu para que ela hoje se constituísse, e entender também como linguagem oral e viva, e que está nas ruas, como ela não tem uma forma fixa, ela vai se transformando. Então, como vários termos
já não são usados mais, mas eram falados nos anos 80, por exemplo, e hoje já não estão mais em uso. E hoje já a cultura pop tem muita influência, então coloca-se nome de cantoras. Hoje você está muito, aí fala o nome de uma cantora, já se entende-se que aquela cantora significa tal coisa. Então, tem também muito do deboche inserido, tem muito da crítica social, tem muito da violência que essas pessoas passam diariamente e a que estão sujeitas. Então foi um curso fascinante, valeu muito a pena, porque eu já acompanho o trabalho da Amara, né, e li o NECA, tô lendo o NECA de novo, porque a parte da linguagem também me interessa muito, Sim. né? E, lógico, entender o Pajubá e a gente que é do Brasil, é importante a gente saber que isso existe. E agora que está sendo colocado literariamente, não com algumas palavrinhas, né, que são colocadas de maneira pontual, mas, por exemplo, ela que tem um livro hoje todo escrito, é algo muito interessante, é histórico. E é um livrão nesse registro. Total. E incorporando essa fluência, essa instabilidade da linguagem. E essa isso frequência, é muito e essa inventividade, e essa subversão. E não tem glossário. Se virem, sabe? Se virem para entender. Bota o leitor num lugar de atividade, de ação para desvendar o livro. Claro. Entendeu? Então, é muito nesse sentido também. Eu adoro. Muito bom. Vamos chegando ao nosso final. Passou rápido. Eu costumo fazer uma última pergunta para todos, que não é pergunta, você completa a frase da Clarice Lispector, que é: quanto ao futuro, que eu consiga fazer o que eu imagino ser inimaginável. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu vou ler um trechinho de Elas Marchavam Sob o Sol. Não sei se você quer se despedir, dizer um tchau. Quero agradecer pela oportunidade. Beijo para quem está assistindo. Beijo para você. Beijo pro querido. E é isso. Obrigado por ter vindo, Cris. Há uma deusa não descoberta, sem nome, lenda ou mito de origem. Tampouco ela é do fogo, do ar, da água, da terra. Está situada entre os elementos. Carrega um tanto de cada um, nada de apenas um deles. Seus domínios são a luz que atravessa as nuvens, o vento que percorre vales, as noites da lua azul, o zunido das abelhas, o suar das asas do besouro, o pulsar que encobre os fetos. Pessoas não binárias, intermediários, mensageiros e desgarrados são por ela protegidos anonimamente. Isso acontecerá por mais uma metade de século, até que seu culto se torne popular. Apesar disso, o nome dela, aquele que é genuíno, pessoal e intransferível, ninguém nunca saberá. Essa é a Cris, no Elas Marchavam Sob o Sol. Obrigado por ter vindo, Cris. Obrigado. Candongas Não Fazem Festa, do Zeca Viana, é a trilha sonora especial para o UBEcast. O problema é que o fim é o começo. Eliakim Batista é o responsável pelas redes sociais da UBE. Produção e efeitos do Rodrigo, que está aqui com a gente, Maria Clara, Vinícius Souza e grande elenco de pequenos seres azuis aqui da Gargamel Produções, sem passado e sem juízo, diretamente do bairro do Limão, em São Paulo. O roteiro é de Rogério Duarte, a UBE é a Casa do Escritor Brasileiro. Associe-se e participe do podcast. ube.org.br/associe. Tem mais não. Obrigado, até a semana que vem.